O cristão é chamado pelo seu batismo, que nos garante uma identidade como filhos de Deus, a unir-se estreitamente ao Cristo, a estar incorporado no Cristo, enxertado no Cristo. E a partir disso, nós temos vida, porque fora de Cristo, ninguém subsiste. Sem a realidade da pessoa de Cristo, nós não existimos nesse mundo. O que dá consistência para a nossa existência é você permanecer no Cristo. Porque se você sai fora de Cristo, você sabe que a sua vida começa a caminhar rumo ao buraco, não é assim? Então, o fim último e a nossa meta como cristão é essa união perfeita com Cristo, é tornar-se membro do corpo de Cristo, é fazer parte da família de Cristo, é unir-se tão estreitamente a Ele que nós nos tornamos filhos do único Pai, no único Filho Jesus Cristo, com F maiúsculo, fazer parte da família de Deus. Quando nós temos esse pano de fundo, nós vamos entender, por exemplo, o que nos diz como meta final, o que está na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, no versículo 22, quando o apóstolo nos diz: frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. A nossa meta, o nosso destino é a vida eterna, e esta vida eterna construída hoje numa vida de santidade. Esta vida eterna que nós almejamos, construída hoje na nossa união profunda e perfeita com Jesus Cristo. Papa Bento XVI, ele tem falado insistentemente na chamada amizade com Cristo. Nós necessitamos e precisamos cultivar na nossa vida espiritual uma amizade profunda com Jesus Cristo. Sem esta unidade, sem este laço com nosso Senhor, nós não vamos alcançar a meta, meus irmãos. Nós não vamos atingir o nosso sentido último, nós não vamos atingir o nosso objetivo. E aí sim, a partir deste pano de fundo, da meta da vida eterna na nossa vida, nós vamos entender por que Jesus usa expressões tão fortes no Evangelho de hoje. Quando ele fala de fogo, quando ele fala do seu batismo, quando ele fala que veio trazer divisão e não a paz. Vamos começar com a primeira imagem que aparece no Evangelho, o fogo, que na palavra de Deus, além de trazer a realidade do juízo, além de trazer a realidade da purificação, não é? Traz também a realidade de uma presença de Deus em nossa vida, que nos consome no sentido de arrancar de nós as realidades do pecado, nos purificar para pertencermos a Cristo. E aí quando Jesus fala desse fogo, ele apresenta esse fogo como um desejo do seu coração. Ele diz: eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Veja como que Lucas apresenta esse desejo do coração de Jesus, falando de um fogo discriminatório. E aqui a palavra discriminar não quer dizer excluir, ou o sentido tão pejorativo que a palavra tem na nossa sociedade de hoje, por causa de preconceitos, de raça e etc. Se às vezes tem medo de colocar esta palavra discriminação, porque acha que é excluir. Mas a raiz dessa palavra vem também de uma palavrinha grega, que é o crisol, daí a palavra crisis, né? Quando nós falamos que estamos em crise, é porque tem alguma coisa sendo purificada. O crisol, aquela substância que separa no ouro as substâncias que são ouro e aquilo que não é ouro, que são coisas impuras. Então, quando Jesus fala desse fogo discriminatório, ele está falando de discernir, de distinguir qual é a nossa realidade de caminhada, qual é a nossa condição de santidade, para que nós possamos aderir a Ele de todo o coração. Porque Jesus não nos quer pela metade. Deus não nos quer servindo ou seguindo a Ele pela metade. Mas Deus quer purificar no nosso coração, com o fogo do seu Espírito, e saber distinguir dentro de nós o que é de Deus, o que não é de Deus.
Na minha vida hoje, o que pertence a Cristo e o que não pertence? Então a nossa disposição diante desta palavra é ter a coragem de deixar que este crisol, que é o Espírito Santo de Deus, penetre no nosso ser e separe, e distinga, e discrimine, e possa distinguir em nós o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Esse é o desejo de Jesus, de você ter a coragem hoje de olhar para a sua vida e para a sua caminhada e perceber: aqui eu não estou sendo de Deus, aqui eu não estou seguindo a Deus, e eu preciso tirar isso da minha vida. É isso que Jesus fala quando ele apresenta a imagem, por exemplo, do fogo, na leitura do evangelho de hoje que nós ouvimos. Depois Jesus fala de uma outra realidade. Ele diz assim, no versículo 50 do capítulo 12 do evangelho de Lucas: eu devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Jesus está falando aqui do batismo, não só o seu batismo por João Batista, mas Jesus está falando também do seu mergulho inteiro na vontade do Pai. Porque a palavra batizar, você sabe que significa imergir, né? Significa mergulhar. Jesus está dizendo também: como eu desejo, estou ansioso para fazer a vontade do Pai até as suas últimas consequências. E nós sabemos que a entrega total de Jesus, que as últimas consequências do seu amor, do desejo de fazer a vontade do Pai, foi a experiência da cruz. O martírio de Jesus aparece nessa leitura do evangelho de hoje, mostrando para cada um de nós também que, configurados ao Cristo, que unidos à vida de Cristo, nós também vamos percorrer este mesmo batismo. Nós também vamos mergulhar a nossa vida na vida de Cristo até as últimas consequências. Você já aguentou até as últimas consequências por causa de Cristo? Muitos de nós, às vezes, afrouxamos a corda pelo caminho. Muitos de nós já deixamos algumas coisas para trás, que lá no início da nossa caminhada, do nosso encontro pessoal com Jesus, nós fazíamos com tanto afinco, com tanta decisão, com tanta vontade. A palavra está nos chamando também hoje, mais uma vez, a mergulhar a nossa vida, também na vida de Cristo, até suas últimas consequências, meus irmãos. Porque Jesus foi bem claro quando ele mostrou para nós o seu projeto de vida e o projeto de vida do seu discípulo. Quando ele disse que quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo, que mais? Tomar a sua e me seguir. Este é o caminho de discipulado. Esta deve ser a configuração da nossa vida, na renúncia de nós mesmos, tomar a cruz cada dia na nossa vida e seguir Jesus pelas estradas da vida, mas com o coração sempre presente, tendo sempre presente que a nossa meta e a nossa finalidade é a vida eterna. Às vezes nós desanimamos no meio do caminho, quando nós começamos a olhar para as tribulações do tempo presente, quando nós desviamos o nosso foco, quando nós tiramos o olhar desta meta que é a vida eterna e colocamos o nosso olhar nas coisas passageiras da nossa vida. Vamos lá. Fogo, batismo, e agora Jesus fala da paz, não é? Lá no versículo 51, Jesus diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Que coisa estranha, né? Que palavra dura de Jesus. Nós podemos imaginar, por exemplo, Lucas no capítulo 2, quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, não é assim que os anjos cantaram? Mas ele não é o príncipe da paz? Ele não veio trazer a paz sobre a face da terra? Sim, claro que ele veio trazer a paz. Mas não se esqueça que no mesmo capítulo 2 de Lucas, quando o anjo apresenta para Maria qual vai ser a identidade do Messias, qual vai ser a identidade daquela criança, o anjo é bem claro: este menino será causa de contradição, esse menino será causa de queda e de soerguimento.
Então, quando Jesus fala esta realidade aqui, meus irmãos, da paz, não é aquela pax romana do Império Romano, que é a ausência de conflitos, né? A pax romana, segundo aquele tempo do Império, de expansão do Império Romano, era garantir que em todas as províncias do Império Romano reinasse a paz, a tranquilidade, que não tivesse conflito, que nenhuma das províncias fizesse um motim ou uma revolta contra o Império de Roma. Isso era a paz que Roma pregava, a ausência de conflito, que não corresponde à paz de Cristo. A paz de Cristo, como o diácono Nelson sempre lembra no final da missa, é uma paz inquieta, é uma paz que nos desinstala, é uma paz que nos move cada vez mais a pertencer ao Cristo, porque não dá para nós ficarmos numa vida tranquila, numa vida fácil, numa vida relaxada, como se nada tivesse acontecendo à nossa volta. Mas a paz de Cristo, ela nos move, porque o Espírito é dinâmico. A paz de Cristo nos coloca inquietos, cada vez mais tendendo para a meta. Porque lembra que eu falei, a meta não é vida eterna? Vocês acham que alcançar a vida eterna é fácil? Claro que não. Exige renúncia, exige esforço, exige suor. Então não dá para nós ficarmos nessa vida fácil. É difícil. Por isso que Jesus fala que quando Ele não veio trazer a paz, não é essa paz com a ausência de conflito. Você pode estar vivendo tribulação dentro da sua casa, você pode estar passando por momentos de muita dificuldade dentro do seu lar, sem perder a paz interior, sem perder a sua comunhão com Cristo, sem perder esta amizade com o Senhor. Do contrário, pode estar tudo muito tranquilo por fora, mas se você não estiver unido ao Cristo, existe uma inquietude no seu interior. Verdade ou não? Quando nós não estamos em Cristo, pode estar tudo muito tranquilo, mas dentro de nós existe uma inquietude. E aí, Jesus complementa. Ele diz que Ele veio trazer não a paz, mas Ele veio trazer divisão. Vamos entender essa palavra, o grego nos ajuda muito a compreender o sentido de divisão aqui. Diâmetros, do grego, vamos recorrer à linguagem matemática e da geometria. Nós sabemos que o diâmetro é aquela linha, não é? Que corta a circunferência e a divide ao meio, não é? Então, quando Jesus fala de divisão, diâmetros, Ele quer dizer que a vida do cristão tem que ser marcada por uma divisão. A vida do cristão e a vida do discípulo tem que ser marcado por um antes de Cristo e um depois de Cristo. A nossa vida tem que trazer esta marca. O homem novo tem que trazer esta marca de uma novidade. Senão não aconteceu o encontro pessoal com Jesus. Se não existir na nossa vida os frutos da vida nova, aquela palavra que divide ao meio não aconteceu na nossa vida. Então Jesus fala que Ele veio trazer divisão, ou seja, agora são os que pertencem a Cristo e abraçaram a vida nova. Agora são aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho, para o reino da luz. Por isso Ele traz divisão. E aí, Jesus, nós lançamos aquele olhar para o Evangelho de Lucas, quando ele diz que esse menino vai ser sinal de contradição. Esse menino vai ser sinal de divisão, porque agora todos vão ter que se decidir. Ou ficamos do lado de Cristo, ou ficamos do outro lado. Não vai ter meio termo. A palavra de Deus divide. O segmento de Cristo tem que marcar a nossa vida. O antes e o depois. Engraçado que nem Maria fica fora disso. Quando o anjo mostra o perfil do menino Jesus, ele diz para ela assim: uma espada vai transpassar o seu coração. Veja, Maria, a primeira discípula de Cristo, também é marcada pela divisão. Uma espada vai transpassar o seu coração. E agora, antes e depois de Cristo. Na vida de Maria também acontece isso. Para mostrar que na vida do discípulo também deve acontecer essa divisão. Deve acontecer esse marco, um divisor de águas. E nós não podemos ficar querendo voltar para a vida velha. Nós não podemos, no nosso dia a dia, buscar as atitudes do homem velho, da mulher velha. Não, nós somos uma pessoa nova. Nós somos alguém que fomos atingidos pela palavra de Deus. E hoje nós temos que dar frutos segundo esta vida nova,
segundo o depois de Cristo na nossa vida. O AC, antes de Cristo, e o DC, o depois de Cristo. Hoje nós temos que nos situar aqui. Depois que Cristo entrou na minha vida, houve uma divisão. E hoje eu sou uma nova criatura. Jesus acrescenta que numa família, 5 pessoas, 3 vão estar contra 2 e 2 contra 3, né? A palavra diz aqui algumas realidades. Filho vai estar contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra, né? Não pense que isso é uma novidade de Cristo não, tá? Essa dificuldade entre sogra e nora aí já vem de muitos tempos, né? Lá no Antigo Testamento, depois você pode pegar na sua casa para você entender, o profeta Miqueias já tinha esse clamor no coração. No capítulo 7 da profecia de Miqueias, lá no versículo 6, já existe no coração do profeta esse clamor, por causa desta divisão que o Messias viria trazer, por causa desse divisor de águas. Veja o que ele diz, versículo 6 da profecia de Miqueias 7. O filho insulta o pai, a filha se ergue contra a mãe, a nora está contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a decisão por Jesus Cristo, ela é dura. E às vezes, até os laços biológicos, os laços de família, não podem superar os laços da família de Cristo. Lembra que eu falei no início da homilia sobre pertencer à família de Cristo? Quando Jesus disse, olha, os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe, são esses aqui, ó, que fazem a minha vontade. Quando disseram, né, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Esses são os membros da família de Cristo, os que fazem a vontade do Pai, os que passaram do antes de Cristo para o depois de Cristo, e agora pertencem à nova família de Deus, que não é uma família marcada por laços sanguíneos, biológicos, porque às vezes dentro de casa vai existir essa divisão. Talvez você já experimente isso, né? Quando a mulher diz que vai para a igreja, o marido já torce o nariz, né? Já tem aquela dificuldade. Não estou dizendo aqui para as donas de casa e as mulheres descuidarem das suas obrigações dentro de casa, tá? Porque às vezes é muito fácil, né, se refugiar dentro da igreja, correr para dentro da igreja e descuidar da igreja doméstica que está dentro de casa. Mas cumprindo as suas obrigações, primeiro dentro de casa, servindo ali ao seu esposo com amor, com dedicação, você vai também estar a serviço do Senhor, e às vezes isso vai custar dentro da sua família uma divisão. Porque às vezes vão te taxar de beata, né, de papa hóstia, vão te criticar, vão lançar sobre você duras críticas. E aí essa divisão que Jesus fala aqui, filho contra o pai, porque talvez o filho busca a Deus, mas o pai não busca, o pai está longe de Deus, perdido no vício do álcool, longe do Senhor. Talvez a mãe está ali suplicando ao Senhor pela conversão da filha, e a filha está longe de Deus, e etc, e todos os relacionamentos familiares nós poderíamos elencar aqui, para dizer que quando nós nos decidimos por Cristo, tem que existir essa divisão. O novo tem que acontecer. Nós não podemos continuar da mesma forma. Por quê? Encerro, voltando ao que nos traz a primeira leitura, versículo 22. Até a vida eterna, que é a meta final. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso destino.